Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, o nosso texto do Evangelho de Mateus nos ajuda a continuar com os ensinamentos de Jesus a partir da parábola do semeador. Lembremos aqui que o capítulo 13 do Evangelho de Mateus é um texto longo, contém 7 parábolas. E é interessante nós percebermos que Jesus, aqui no texto de hoje, Mateus 13, 18 a 23, ele vai ajudar os seus discípulos a entenderem o que significa a parábola do semeador. É importante nós percebermos os detalhes, como que o Mateus ou a comunidade matiana, quem escreve o Evangelho, tiveram a sensibilidade de perceber a realidade em que o povo estava vivendo e, no mesmo tempo, desenvolver uma pedagogia, um ensinamento em que as pessoas pudessem entender. Lembremos aqui que Jesus muitas vezes cita palavras ou versículos do Antigo Testamento, mas ele não fica naquela palavra seca ou palavra, podemos dizer assim, dura, amortecida pelo tempo, mas Jesus as interpreta assim como um bom ouvidor da realidade do povo. Ele vai ouvir o povo, ele escuta o povo, ele está no meio do povo, ele sente o povo para poder partilhar com o povo. Esta é a grande diferença. Este é o diferencial de Jesus. Como que podemos falar algo de Deus, ou falar algo de Jesus, ou do próprio Evangelho, se nós estamos por fora da realidade daquilo que as pessoas estão vivendo? É impossível falarmos dos Evangelhos ou do Evangelho se também a nossa vida está em desconsonância, podemos dizer assim, aos ensinamentos de Jesus. Jesus, nos evangelhos sinóticos, e é importante nós percebermos isso, nós podemos chamar, talvez, os evangelhos sinóticos de evangelhos do cotidiano. Jesus está no cotidiano das pessoas. Fica muito mais fácil nós entendermos até mesmo todo esse mistério que muitas vezes nós encontramos em algumas passagens, mas esse mistério fica mais fácil para nós compreendermos. Por mais que muitas vezes a teoria nos escape, mas não tem importância quando nós não conseguimos explicar com palavras, mas o importante é que nós sintamos com a nossa própria vida, como diz o texto, ou até o texto de hoje, com o coração. Lembremos que quando se fala de coração, nos evangelhos e até mesmo na Bíblia, é todo o ser humano que é retratado a partir do coração. Porque no coração, judaicamente falando, e Jesus, lembremos aqui, ele é um judeu. Sendo ele judeu, ele conhece toda a tradição cultural, religiosa, das leis também, dos profetas. Enfim, Jesus é alguém que conhece realmente a sua tradição. Por isso, então, que estudar os textos, aquilo que nós estamos fazendo aqui, é diferente da homilia que nós fazemos, ou ouvimos assim, nas missas, ou no mesmo tempo nas celebrações da palavra. Estudar a Bíblia é diferente daquilo que nós podemos fazer num momento de oração. É diferente, mas se complementa. É importante que nós tenhamos esta compreensão e, no mesmo tempo, que possamos nos aproximar também dos estudos bíblicos para nós superarmos aquelas imagens que não nos ajudam a viver a nossa fé e nem nos comprometem com a missão no seguimento de Jesus e, no mesmo tempo, neste processo de transformação. Porque ouvir a palavra de Deus, ou no mesmo tempo ouvir a mensagem de Jesus, é sempre um apelo, é sempre uma proposta onde nós nos comprometemos nesse segmento e, no mesmo tempo, na realização do reino de Deus. Sabemos que
este reino de Deus, ele já está presente no nosso meio. O reino dos céus, como o Evangelho de Mateus vai dizer muitas vezes. Mas é importante nós sabermos que o reino de Deus, para Mateus, Lucas e também Marcos, é uma contraposição, ou seja, é uma maneira dele, Jesus, mostrar para o povo e até mesmo para os fariseus e as demais lideranças que elas estavam presas no reino que não era de Javé, mas sim era o reino de César, imperador romano, que também se autodenominava como divindade, Augustus. Então, ouviremos o evangelho de hoje e depois continuaremos com a nossa fala ou a nossa reflexão. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra. E ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Meus amigos e minhas amigas, é importante nós percebermos aqui que Jesus está, podemos assim, ajudando os seus discípulos a entenderem. Nos evangelhos, ou nos textos de alguns dias, antes de hoje, dia 23 de julho, Jesus estava falando para a multidão. Aqui, Jesus explica, de uma forma, podemos dizer assim, muito particular, aos discípulos, aqueles que estão mais próximos dele no dia a dia. Mas também é importante que nós tenhamos esta compreensão, porque, teologicamente, discípulos não é mais somente os 12. Assim como temos que entender que os 12 não quer dizer que são 12 só pessoas. Provavelmente muitas pessoas. Aqui o evangelista precisava ter algo para escrever, então colocou 12, fazendo uma alusão aos 12 filhos de Jacó, ou a representação do Israel antigo, que eram 12 tribos. Aqui nós poderíamos dizer, então, 12 comunidades, mas no mesmo tempo a totalidade da vida, a totalidade da sociedade, a totalidade da humanidade, segundo a concepção de mundo que existia naquela época. Não adianta nós queremos fazer uma comparação com hoje, que é completamente diferente. É só nós pegarmos o texto, quando nós temos ali os 72 discípulos, Mateus capítulo 10, o Lucas capítulo 10, 72 discípulos é uma referência aos 72 povos que, segundo aquele momento, haviam ou existiam, porque não havia mais conhecimento além destes povos. Vejam, era um mundo limitado no sentido de compreensão de conhecimento. Isso vale também para o Pentecostes. Se nós vamos ver a quantidade de nações que estão ali ouvindo o próprio Jesus ressuscitado, que está no próprio Espírito Santo, falar para os discípulos, que é essa intuição, que é esta comunidade que se organiza, o que nós vamos fazer agora, depois da morte de Jesus? Qual é a mensagem que nós vamos levar? Todos ouviam uma só palavra, ou seja, numa só língua, mas com certeza era uma pluralidade de línguas, porque as comunidades estavam nascendo, surgindo também na Ásia. Muitos povos falando línguas diferentes, outros idiomas que jamais os discípulos e discípulas de Jesus haviam pensado que existia. Até mesmo Jesus,
pois ele era humano. Entendamos aqui, então, que a quantidade de povos que estão ali ouvindo no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos configura o mundo naquele momento, a cosmologia, a compreensão que existia naquele momento. Então é importante nós percebermos aqui que Jesus está orientando, está explicando, podemos dizer assim, aos discípulos, mas também à comunidade. E é a comunidade que se auto-explica ou está vivendo e partilhando, e no mesmo tempo explicando os ensinamentos de Jesus. Lembremos aqui que parábola é sempre uma pedagogia, é sempre um método para ajudarem as pessoas a entender o que significa uma história ou história. Pode ser um fato verídico ou um fato inventado, ilustrado, como um conto, uma fábula, uma metáfora, para ajudar as pessoas a entenderem. E quando fala do maligno, e é importante aqui que Mateus usa a palavra maligno, ou o termo maligno. Para Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, e provavelmente o Mateus bebeu dessa fonte de Marcos, o Marcos vai utilizar, por exemplo, o nome Satanás. Olha que interessante. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 15, ele utiliza esse termo. Só que Satanás, no hebraico, que é a língua falada por Jesus, qual é o significado dessa palavra? Quer dizer inimigo. Afinal, quem são os inimigos da palavra ou dos ensinamentos de Jesus? Nós já sabemos, vários momentos, nós fomos falando em outros vídeos, que os grandes inimigos, os grandes impedimentos que Jesus encontra são as lideranças. Aquelas lideranças que nós já comentamos várias vezes, e vamos comentar muito, porque elas sempre se colocam como um impedimento para que Jesus ensine, ou para que Jesus fale, para que Jesus oriente. Jesus é sempre confrontado e até ameaçado de morte. Lembremos aqui que esses dias os fariseus articulavam a morte de Jesus. E ele tinha que fugir, ou teve que fugir, para não morrer. E ele buscava então outras cidades e continuava falando, continuava semeando. Porque Jesus é o próprio semeador, é a própria semente e é o próprio semear, e é o próprio fruto também. Ele é o semeador da sua própria semente, ou seja, da sua própria palavra. Que misteriosamente, quando cai na terra, surge essa grande árvore, como Jesus vai fazer uma metáfora quando fala da semente de mostarda, tão pequenina e que gera uma grande árvore. E aqui é interessante que nesta árvore, fazendo uma alusão então à mostarda, todos os pássaros vêm para se refugiarem e construírem seus ninhos. Lembremos que a palavra pássaros, para os judeus, os pássaros, os porcos, os cães, são quem? Os estrangeiros. Então essa palavra ou essa semente está sendo anunciada para além do contexto da Palestina. E o próprio Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 12, a palavra maligno quer dizer diabo. Olha que interessante. E diabo é uma palavra grega, que quer dizer aquele que divide, ou seja, divide em duas partes. O que causa divisão. Mais uma vez, as autoridades religiosas e políticas da época de Jesus que não aceitam o ensinamento de Jesus e vão causar realmente um verdadeiro caos na vida dele e dos demais discípulos depois da morte de Jesus. Então é importante nós percebermos aqui que o uso do maligno ele é usado dependendo da cultura. Porque aqui o nosso amigo Mateus escreve para os judeus. Marcos está mais numa comunidade mais romana ou para os romanos. Lucas está num campo mais asiático também, mais para os gregos, então utiliza uma linguagem mais grega, por isso o diabo é a palavra grega. Tudo para falar daquilo que a sociedade, os que mandam na sociedade não aceitam. Não tem nada a ver com maligno, como muitas vezes nós falamos. Maligno como o diabo. É um mito, apenas uma metáfora. Então temos que superar isso também, né, pessoal? Senão nós vamos ficar sempre muito limitados na nossa fé, uma fé muito infantil, em crendices que acreditam em coisas que atrapalham. Não tem nada disso. Quem pode atrapalhar somos nós mesmos, não um ser superior. Esse ser superior que nós acreditamos, nós chamamos de divino. E aí nós vamos discorrendo assim o nosso texto, nós percebemos que Jesus, quando ele vai falando sobre aonde esta palavra cai, nós podemos perceber que os próprios discípulos de Jesus ficam felizes
em ouvir a mensagem de Jesus, ficam felizes quando eles retornam do envio, né, da missão, que eles fazem essa experiência. Mas, no mesmo tempo, no final da vida de Jesus, eles não são capazes de manter essa alegria, essa chama da alegria, que é essa alegria, podemos dizer assim, é a confiança de que Jesus realmente é o Messias esperado. Por quê? Eles também vão fugir. Todos fogem, inclusive Pedro. Então, no primeiro momento, eles até entendem, até compreendem, mas depois eles também acabam vendo que os espinhos, as perseguições, o sofrimento de defender a fé cristã, por incrível que pareça, eles deixam e são capazes, depois da morte e ressurreição de Jesus, de se reorganizar de novo e se reconfigurarem enquanto comunidade. Aí sim, quando eles vão se organizar de novo, ou reorganizar, é que eles começam a compreender, a entender a mensagem de Jesus, e aí eles vão até as últimas consequências. E como já foi falado em outros momentos, todos eles, os 12 discípulos de Jesus, ou apóstolos, e muitos outros também discípulos e discípulas dos 72, e outros que vieram depois, até os nossos tempos, os dias atuais, morrem defendendo a palavra. Ou seja, defendendo a fé, defendendo a dignidade. Porque quando defende a palavra ou a fé, a dignidade, não é somente a fé como um conceito ou um sentimento, mas sim é defender algo muito maior, que é defender a própria vida humana. Porque quando se fala de reino, quando se fala de Jesus, quando se fala de boa notícia, é uma pessoa, Jesus, e no mesmo tempo é o convite que ele nos faz para defendermos todas as pessoas. Porque o seu reino cabe a todos, ou seja, todos farão parte, todos fazem parte, basta nós aceitarmos. Então é importante que esta palavra rende frutos. Quais são os frutos? Jesus não especifica, fala de 100, de 60, de 30, mas ele não vai dizer, afinal, quais são esses frutos? Quem fala é o Paulo, quando vai dizer que o fruto de bondade, de fraternidade, de amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão, de justiça, é ele quem vai falar lá na carta aos Efésios. Mas fiquemos assim, sempre abertos a essa possibilidade de nós entendermos que o fruto, sem dúvidas, é aquele fruto, podemos dizer assim, comestível. É aquele fruto que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá esperança, que nos dá confiança. Porque Jesus realmente sempre oferece o melhor fruto. E para a fé cristã, ou para a teologia cristã, esse fruto é o próprio Jesus, que nos faz ter esta capacidade, esta sensibilidade de transformar-se e, no mesmo tempo, de transformar por onde ele passa com a sua mensagem de vida e também de fraternidade, de comunhão. Para concluirmos, é importante que nós perguntemos sempre para nós mesmos, afinal, qual é a imagem de Deus ou de Jesus que eu tenho? É importante nós fazermos essa imagem, porque às vezes nós podemos falar de Deus ou falar de Jesus não a partir de uma imagem que realmente seria as mais próximas dos evangelhos, mas é uma autoimagem, ou seja, nós podemos falar de Deus, nós podemos falar de Jesus apenas a partir de nós mesmos. Ou seja, nós falamos sim de Deus e de Jesus a partir de nós mesmos também, porque cada um tem a sua experiência. Mesmo nós fazendo parte de comunidade, não tira a pessoalidade, porque cada um faz a sua experiência do divino. Então, muitas vezes, aquilo que nós falamos de Deus ou de Jesus é de nós mesmos, são os reflexos da nossa própria vida. Lembremos aqui um grande pensador, até na Idade Média, meados do ano 1200, 1300, o mestre Eckhart, grande mestre Eckhart, ele dizia que a imagem divina que nós temos, ela é a nossa imagem, porque ninguém nunca viu Deus. Por isso que a nossa experiência de Deus, ela é feita a partir de Jesus, o Jesus humanizado. Deus se humaniza na vida de Jesus. Só que nós mesmos não fizemos essa experiência com Jesus humanizado. Hoje nós fazemos a experiência de Jesus a partir da mensagem ensinada. Então nós vamos entendendo, compreendendo que realmente Jesus está nessa palavra e se encarna novamente na nossa vida, na nossa atividade e na nossa missão. Não só na vida espiritualizada, mas na vida também missionária. E ele nos convida a semear e, no mesmo tempo, a construir
uma sociedade justa, fraterna, compassiva, misericordiosa, aonde a paz possa ser fruto da justiça, como disse o profeta Isaías e o próprio profeta Jeremias. Então, que nós possamos fazer esta interiorização. Quando eu falo de Jesus, ou falo de Deus, e quando eu falo ou anuncio a mensagem de Jesus, afinal, qual é o Evangelho? Qual é o Jesus que eu estou anunciando? Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Que o Deus de Jesus nos abençoe e nos guie. Um abraço a todos e a todas.